Agora a gente vê a bolsa aqui no Brasil, a bolsa brasileira teve uma alta expressiva hoje, já começou os negócios subindo e se manteve no nível de alta, embora perdendo um pouquinho de força ao longo do pregão, a partir das 3 horas da tarde, acabou encerrando aí com valorização de 1,32% aos 141.049 pontos. O Ibovespa B3 chegou a passar dos 142 mil, portanto, nova marca histórica, depois acabou cedendo então e fechou de volta a faixa dos 141 mil pontos. Quem volta aqui agora, já entrou mais cedo, antecipou sua participação, mas volta mais uma vez, é o Felipe Corleta, sócio da Delink Investimentos. Corleta, o que acabou fazendo o Ibovespa B3 perder um pouquinho do ímpeto aí nessas últimas horas de negociação? Boa tarde, Turci. Boa tarde para todo mundo aqui no Times Brasil novamente. A gente teve É normal que quando o mercado atinge níveis historicamente altos, como foi o que aconteceu hoje, haja uma certa realização de lucros ali no final do pregão, com investidores colocando parte desses ganhos aí de estar comprado no mercado no bolso. Então eu vejo isso como uma realização natural de um dia que somou vários fatores positivos, entre eles novo recorde também na Bolsa Americana, commodities para cima, pesquisas eleitorais sinalizando ali uma fraqueza do governo. Então tem várias frentes aí para se olhar para esse otimismo que tomou conta do mercado financeiro hoje aqui no Brasil. Tem tudo para que haja uma continuidade disso amanhã na sexta-feira, lógico que tem esse número de inflação importante para sair nos Estados Unidos, que pode acabar mexendo com o sentimento global, mas a expectativa é por um final de semana aí ainda positivo para o nosso mercado. Você se refere ao PCI, que é o índice de inflação americano que vai sair amanhã, o índice que é mais olhado pelo Fed na hora de decidir sobre os juros. E dada toda a expectativa dos mercados, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, de que o Fed começa a reduzir os juros em setembro, a questão amanhã é se esse índice vai confirmar esse otimismo ou se, de alguma forma, vai trazer algum elemento que possa afetar um pouco essa perspectiva, Corleta. Perfeito, né? O que a gente tem visto nos Estados Unidos são dados econômicos que animam bastante o investidor, porque a economia permanece resiliente, a taxa de desemprego permanece baixa e estabilizada, ao mesmo tempo que há queda nos indicadores de inflação e se percebe pouco impacto do tarifaço nos números de inflação até aqui, certo? Então a inflação segue convergindo de acordo com o que espera o Banco Central dos Estados Unidos, e enquanto a economia permanece bastante resiliente, né? Então esses são dados que sustentam o mercado, sustentam aí essa bolsa fazendo recordes históricos atrás de recordes históricos, ao mesmo tempo que com o advento da adoção da inteligência artificial, as principais empresas de tecnologia estão na Bolsa Americana, isso também sustenta o mercado por lá. O que o mercado não quer ver é efetivamente a gente ver um número de inflação que seja de fato impactado pelo tarifaço, um número de inflação que surpreenda ao consenso dos analistas, porque isso pode fazer com que os investidores pensem que o Banco Central dos Estados Unidos vai segurar um pouco mais essa taxa de juros elevada antes de iniciar os cortes, né? Hoje a expectativa é de que agora em meados de setembro, na reunião de decisão de juros do Federal Reserve, haja esse primeiro corte de uma sequência de cortes que pode levar o juro americano para perto de 3,5%, a depender de como se comportarem os indicadores econômicos. Nesse sentido, amanhã, se o número de inflação sair acima do esperado pelo mercado, a gente pode ver aí os investidores corrigindo esses recordes das bolsas, as bolsas operando no campo negativo e o apetite por risco um pouco mais reduzido nos mercados globais. Por outro lado, se esse número vier em linha com o consenso ou mesmo abaixo do consenso dos analistas, isso deve voltar a estimular esse apetite por risco, esse desempenho mais positivo dos mercados de risco, seja os mercados de bolsa no próprio Estados Unidos, como, por exemplo, ativos de países emergentes, caso do nosso real, caso da nossa bolsa, dos nossos produtos de renda fixa no Brasil também. Então, amanhã esse indicador acaba definindo um pouco o norte do dia. E se a gente vê um número de inflação controlado que reforça essa expectativa pelo corte de juros, há tudo para que esse clima de otimismo continue prevalecendo aqui na B3 também, embora a gente saiba, né, que a semana que vem reserva aí bastante volatilidade e riscos, especialmente vindo do exterior, na medida que começa
o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente sabe que o Trump, na sua própria carta, abertamente disse que considera esse julgamento uma caça às bruxas, então esse avanço efetivo do julgamento poderia trazer algum tipo de reação por parte do Trump ou da Casa Branca em relação ao Brasil, que naturalmente traz volatilidade e incerteza para os mercados. Então esse risco segue no radar, mas a semana muito positiva até aqui, Turci. Corleta, vou te pedir um minutinho e a sua análise na sequência, porque acaba de sair um balanço de uma marca importante do varejo americano. A Gap divulgou resultados mistos no segundo trimestre fiscal. A receita, de 3,73 bilhões de dólares, ficou ligeiramente abaixo do esperado, mas o lucro por ação superou as projeções de Wall Street em 57 centavos. Old Navy, Gap e Banana Republic tiveram avanço nas vendas comparáveis, com destaque para a Banana Republic, que superou em muito as expectativas. Já a Atleta recuou 9%, prejudicando o balanço consolidado. A empresa manteve a previsão de crescimento de até 2% nas vendas anuais e segue ajustando a cadeia de suprimentos para enfrentar custos extras com tarifas. Com esses dados da Gap, então, eu volto a chamar o Felipe Corleta. Corleta, nessa temporada de balanços, a gente dá uma atenção especial aí também para o varejo americano, né? Como é que você vê a Gap, esses dados da Gap, assim, nesse primeiro momento, e no contexto dos outros dados de varejo que a gente já acompanhou nas últimas semanas? Perfeito, Turci. Quando a gente quer olhar para o mercado financeiro, a gente vai olhar sempre para as empresas de tecnologia, no caso dos Estados Unidos, que elas têm ganhado um protagonismo e um peso muito grande no índice. Mas quando a gente quer olhar para a economia americana, a gente olha muito para as empresas de varejo, na medida que a economia americana é uma economia muito baseada no consumo de bens. Certo? Então, o que a gente viu nessa temporada de balanços, eu imagino que seja isso também que a gente vê agora nos balanços da própria varejista de moda Gap, é, é com uma estabilidade, um crescimento bom de top line, né, de receita. As empresas continuam vendendo bem, o que mostra que a economia está resiliente, mas elas têm apresentado uma compressão de margens, na medida que estão sendo sim impactadas de alguma forma por um aumento de custos advindo do tarifaço, porém esse aumento de custos ainda não sendo repassado integralmente para o consumidor, apertando as margens das varejistas, né? Eventualmente, isso pode se traduzir em inflação, caso as varejistas façam esse repasse de preços, ou a gente pode ver caso os preços voltem a se comportar e esse tarifaço não gere efetivamente uma inflação de custos duradoura, aí essa retomada das margens das empresas no varejo. Mas o cenário é esse, a economia mostra resiliência, mas as empresas do varejo estão segurando um pouco os preços nos Estados Unidos para tentar manter essa demanda aquecida por lá. A gente falou há pouco aqui, Corleta, da divulgação do PIB americano, e com dados contaminados tanto no primeiro trimestre quanto no segundo trimestre, a gente ainda tem que esperar o PIB do terceiro tri, claro, além de todos os outros indicadores que o mercado vai acompanhando, né? Mas isso vai ter que ir sendo filtrado ao longo do tempo para a gente ter mais clareza exatamente de a quantas anda a economia americana? Isso é algo que chama muita atenção, porque a gente tem visto os números econômicos, especialmente nos Estados Unidos, com muitos ruídos, né? Se a gente lembrar, recentemente a gente teve uma revisão brutal de dados do mercado de trabalho, onde se esperava meses seguidos foram divulgados criação de novas vagas de emprego e depois em uma revisão de dados esses empregos simplesmente sumiram da estatística, né? Então, isso é decorrente em parte da política econômica do Trump, que é uma política econômica de um vai e vem, né, de um morde a sopra. As negociações acontecem dessa forma muito volátil. Um dia está tudo bem, outro dia, e o Trump manda o investidor comprar a bolsa, no outro dia ele está subindo uma nova tarifa, num dia ele vai resolver uma guerra, no outro dia não, volta a financiar as guerras. Então, realmente, essa política externa e a política econômica comercial do Trump tem trazido muito ruído para todos os números econômicos dos Estados Unidos e o investidor precisa conviver com isso. Agora, o que tem atropelado toda essa incerteza do governo é efetivamente a adoção da inteligência artificial, que está
cada vez atingindo recordes novos e superando as expectativas dos analistas mês a mês, e com isso as empresas que estão atuando nesse setor sustentam a Bolsa Americana em recordes históricos atrás de recordes.